Meus irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Nós iremos orar e fazer a leitura no momento oportuno. Hebreus capítulo 5. Nessa noite nós estaremos meditando sobre o tema Jesus, a fonte da nossa salvação. Mas vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Senhor, por tuas misericórdias. Obrigado, pois o Senhor é fiel e está sempre conosco. Se não fosse assim aqui, nós não estaríamos em qualquer outro lugar. Mas aprove ao Senhor nos trazer aqui por meio das tuas mãos graciosas. Obrigado, ó Deus, pois o Senhor nos buscou quando estávamos lançados no pecado, dominados, ó Deus, pelo pecado. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite. Ministra da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é comum encontrarmos carros adesivados, camisas com inscrições, outdoors, com a seguinte frase: só Jesus salva. Bem, necessariamente não há nada de errado com esta frase. De fato, só Jesus salva. E nós, os cristãos, nós temos a plena consciência disso. A grande questão é que a frase é correta, porém, por si só, ela é incompleta. A pergunta que deve ser feita é: Jesus salva, mas de quê? E daí a resposta completa a frase, dando todo o significado. Perceba que essa pergunta é importante, pois comumente ela não é bem respondida. A frase também é importante: Jesus salva. Mas, na maioria das vezes, a frase é utilizada como uma espécie de amuleto da sorte. Alguns colocam a camiseta com a inscrição "Só Jesus salva", como se colocasse pendurado no pescoço uma figa, um pé de coelho, uma espécie de patuá, pois a frase vai me livrar dos mal-agouros, dos olhos invejosos, aquele olho gordo, das palavras negativas que são lançadas sobre mim. Às vezes Jesus, ele é compreendido como o salvador da má sorte e não necessariamente do mal que habita em todo ser humano. Portanto, a Bíblia nos afirma que Deus enviou o seu Filho para salvar pecadores. Pecadores que estão distantes de Deus, destituídos da sua glória. Essa seria a resposta correta. Só Jesus salva pecadores da condenação do pecado. Qualquer palavra lançada fora desse contexto é biblicamente incorreto. Agora, qual é o problema de todos os seres humanos? Você pode pensar que pode ser a falta de dinheiro, a enfermidade, as desilusões amorosas, os conflitos nas amizades, as dúvidas que muitas vezes assaltam o nosso coração e a mente, e nós não sabemos que decisão tomar em determinado momento da nossa vida. Mas esse não é o maior problema. Esses não são os maiores problemas, apesar de tudo isso ser legítimo. O maior problema da raça humana é o pecado. É o pecado, meus irmãos, que traz sofrimento. É o pecado que é a causa de todas as mazelas. De maneira que Jesus foi enviado para ser o Salvador, o sumo sacerdote que aproxima pecadores diante da glória de Deus. De maneira que Jesus, ele age nos efeitos
efeitos. Não, ele age muito mais na causa do que nos efeitos. Os efeitos são os problemas, as intempéries dessa vida. A causa é o pecado. A causa de todas as coisas é o pecado. É aquilo que nos separa de Deus. A pergunta agora é como isso se deu? Como é que Deus salva pecadores? Como Deus agiu para que seu Filho nos desse a salvação? Qual foi o modus operandi divino? Como foi esse processo? Necessariamente nós não sabemos os detalhes. Tudo o que nós sabemos é que em dado momento na eternidade, Deus se reuniu no conselho da Trindade e Ele decidiu que o Filho seria enviado para salvar pecadores. E que tais pecadores seriam convencidos por meio da ação do Espírito e que apenas aqueles que Deus determinou na eternidade receberiam essa graça. Sabemos apenas que Jesus foi enviado para que todo aquele, por meio do arrependimento e fé, fosse salvo. É sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Nós iremos tratar do Evangelho. Nós iremos tratar de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, que aproximou os homens de Deus e que aproximou Deus dos homens, trazendo amizade onde havia inimizade. Portanto, meus irmãos, justifica-se o tema dessa noite: Jesus, a fonte da nossa salvação. Agora sim, Hebreus capítulo 5, e nós iremos ler até o versículo 10. Hebreus capítulo 5, e nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 10. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma para si mesmo esta honra, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E disse em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, se Jesus Cristo é a personagem ou o tema central de toda a Escritura, a carta aos Hebreus de maneira nenhuma fica de fora desta realidade. Aqui Jesus recebe um tratamento super exaltado. A carta aos Hebreus apresenta a supremacia de Cristo, apresenta a superioridade de Cristo. Na perspectiva do escritor aos Hebreus, a pessoa de Cristo é grande, é gigante, ele é superlativo, ele é maior do que tudo e que todos. Nós já vimos nos capítulos anteriores que Jesus ele é maior que os profetas,
Jesus, ele é maior que os anjos, ele é maior do que o grande Moisés, o líder do Êxodo. Jesus também é maior que Josué, e agora a ênfase cai sobre o sacerdócio de Jesus. Logo fica claro e evidente que Jesus também é maior do que todos os levitas, é maior do que Arão, o sumo sacerdote levita, o primeiro instituído por Deus de acordo com o registro do Antigo Testamento. O autor dá início ao tema do sumo sacerdócio de Cristo, lá no capítulo 4, versículos de 14 a 16. Nesse texto, fica claro que Jesus é o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, que rasgou os céus, perdoou os nossos pecados e nos aproximou de Deus. Por isso nós devemos nos apegar a Ele. Há um chamado, há uma convocação do autor para nos apegarmos a Cristo, e a razão é: Ele nos aproxima de Deus. Certamente, nós somos inteligentes o suficiente para entender que eu tenho que me aproximar de pessoas que me aproximam de Deus. Não seria muito inteligente me aproximar de pessoas que me afastam de Deus, ou de pessoas que necessariamente não produzirão em mim nenhum desejo por me aproximar de Deus, que não me revela Deus. Jesus é a pessoa ideal. É bem verdade que nós podemos nos aproximarmos de pessoas que revelam Deus, que podem nos discipular, que podem trazer uma palavra de Deus, e essas pessoas são as pessoas certas para estarmos. Mas elas não são mediadoras. Elas não têm a capacidade de nos levar a Deus. Elas podem até nos falar acerca de Deus, elas podem até trazer-nos um conselho de Deus, mas ela não pode nos perdoar diante de Deus. Elas não podem nos mostrar o caminho, elas não são o caminho, melhor dizendo. Jesus é a pessoa com quem devemos nos apegar a fim de nos aproximarmos de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que no mundo há muitos caminhos perigosos, atalhos, mas nem sempre o atalho é o melhor caminho. Os atalhos são perigosos, pode revelar curvas sinuosas, estradas desconhecidas, armadilhas, pode haver emboscadas. É sempre bom estar no caminho certo, naquele caminho que de fato é iluminado, no caminho que tem a pavimentação correta, pois o destino está logo ali. Jesus, ele é de fato o grande sumo sacerdote que foi preparado para nos dar a salvação. Essa verdade eu quero chamar a atenção dos irmãos para vermos no texto em duas partes. A primeira parte é dos versos de 1 a 4, onde nós temos as características de um sumo sacerdote. O texto que lemos nos mostra que o sumo sacerdócio levítico tinha características muito peculiares. Você deve lembrar dessa história. Deus, ele reserva uma tribo, era a tribo de Levi. Da tribo de Levi, ele reserva uma família, era a família de Arão, e estabelece o sacerdócio levítico. Era aquele grupo que oficializava no tabernáculo, responsável pelo tabernáculo. Eles montavam o tabernáculo e desmontavam o tabernáculo. Eles levavam o tabernáculo em sua peregrinação no deserto. E isso aconteceu por 40 anos. Os levitas, eles tinham uma função religiosa extremamente importante dentro da comunidade de Israel. Eles eram especialistas na lei de Deus, transferir a lei para o povo. Eles tinham até qualificações médicas, pois era o levita quem tinha que identificar se o indivíduo era leproso ou não. Eles sacrificavam os animais, levavam a oferta diante de Deus,
E o sumo sacerdote levita, que além de ser da tribo de Levi, tinha também que ser da família de Arão. Ele era responsável por, uma vez no ano, entrar no Santo dos Santos e ali oferecer o sacrifício para perdão do pecado do povo. Era muito trabalho, era um povo escolhido. Interessante que no momento em que a terra de Canaã foi dividida, 11 tribos receberam a porção da sua herança. Mas a tribo de Levi não recebeu nenhum palmo de terra. Mas o texto bíblico diz que eles ficaram com a melhor parte, pois a herança dos levitas era o próprio Deus. Eles se espalharam pela terra a fim de assistir todo o povo de Israel. Mas o texto que lemos revela algumas características bem interessantes. Primeiro, o sumo sacerdote era um homem selecionado dentre os demais. Observe que o verso 5 diz que o sacerdote é escolhido dentre os homens. De acordo com a lei de Moisés, apenas Arão e os seus filhos tinham a permissão de servir como sacerdote e sumo sacerdote. Não podia ser qualquer um. Tinha que ser escolhido. Havia uma seleção. Além de levita, tinha que ser da família de Arão. Uma outra característica, que o sumo sacerdote era um homem designado por Deus. O ofício sacerdotal, irmãos, era baseado no chamado divino. É Deus quem designa a tarefa do sacerdote. Deus chamava, Deus escolhia dentre os homens, e era o próprio Deus quem destinava a tarefa. A tarefa do levita era determinada pelo próprio Deus. Não ficava a critério, a cargo. Deus revelou em sua palavra, necessariamente no livro de Levíticos, como deveria ser o trabalho daqueles homens, das suas vestes, da conduta, tanto física, moral, quanto espiritual, estava tudo determinado na lei de Deus. O sumo sacerdote deveria também oferecer sacrifícios. E daí ele foi designado para oferecer sacrifícios e ofertas em favor do povo e de si mesmo. Por quê? Porque um sumo sacerdote, ele também era um filho de Adão. Ele também era um pecador. E para que Deus o recebesse em sua presença naquele dia, no dia do perdão, diante dele, no Santo dos Santos, ele primeiro deveria oferecer sacrifício por si mesmo. Ter os seus pecados perdoados. E daí em seguida, ele era, portanto, capaz de oferecer sacrifício pelo pecado do povo que ficava no pátio externo do tabernáculo. O autor, meus irmãos, faz referência aqui exatamente a esse ritual anual de entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo, no dia da expiação, que acontecia aproximadamente no mês de outubro de cada ano, de acordo com Levíticos 16. De acordo com Levíticos, o sumo sacerdote tinha de oferecer um novilho para expiação do seu próprio pecado e de sua família, entrar no santíssimo lugar com o incenso, em seguida aspergir o sangue do novilho sobre a tampa do propiciatório, que era a tampa da arca, chamada propiciatório. Era uma tampa coberta de ouro, com a figura de 2 serafins, um com as asas apontadas para o outro. E ao aspergir o sangue sobre aquela tampa, significava que a ira de Deus fora aplacada e o pecado do povo perdoado. Portanto, ele deveria aspergir. Deveria também lançar sorte sobre 2 bodes, como oferta pelo pecado da nação.
e mais uma vez lançar o sangue dentro do Santo dos Santos. Em seguida ele colocava a mão sobre a cabeça do bode vivo, confessava os pecados do povo e soltava aquele bode. Isso significava que o pecado do povo foi retirado do meio do arraial. Era basicamente essa a tarefa do sumo sacerdote. Meus irmãos, perceba que este era um sistema sacrificial complexo, porém imperfeito, limitado e temporal. Ele tinha de ser executado anualmente, tinha que se repetir anualmente, além de tantas outras ofertas e sacrifícios que eram oferecidos ali. Havia uma oferta e um sacrifício para cada tipo de pecado. Ofertas de cereal, por exemplo, poderia ser ofertado a Deus, em louvor a Deus. Ele tinha de ser executado anualmente. Certamente, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós ainda estávamos sacrificando animais para termos os nossos pecados perdoados. O ofício sacerdotal, bem como todos os sacrifícios realizados anualmente, meus irmãos, eram demonstrações da graça de Deus em favor de pecadores, porém, eles eram limitados e superficiais. Eles eram apenas a sombra daquele que devia vir. Na realidade, aqueles sacrifícios necessariamente não perdoava o pecador plenamente. Ele era a sombra, ele apontava para o que viria. Era um sacrifício limitado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque só Jesus salva. Porque só Jesus liberta. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Só Jesus, o homem perfeito, poderia se compadecer verdadeiramente de nós. Ele sentiu as nossas dores e aflições. Ele foi tentado em todas as áreas e é nele que nós devemos nos apegar para encontrarmos refúgio. Com isso eu quero afirmar que ninguém, absolutamente ninguém, poderia se aproximar de Deus através destes sacrifícios, assim como ninguém pode se aproximar de Deus através das suas boas obras. Ninguém pode se aproximar de Deus através de Buda, de Maomé, de Allan Kardec ou qualquer uma outra doutrina espírita. Ninguém pode se aproximar de Deus através de nenhum líder religioso conhecido ou não conhecido. Ninguém pode se aproximar de Deus adorando a natureza, os ventos, os mares, os rios. Absolutamente ninguém pode se aproximar de Deus se não for por Jesus Cristo. Não é fazendo uma introspecção, olhando para dentro de si mesmo, meditando profundamente, ou lançando palavras positivas ao vento, ou sobre uma outra pessoa que nós ou outro alcançará a salvação. Você já encontrou aquelas pessoas que você não pode falar nada de negativo perto dela? Do tipo, hoje parece que as nuvens estão carregadas. Pelo amor de Deus, não diga isso. Mas alguns cristãos invertem. Eles olham e dizem, não, hoje o dia vai ser abençoado. Eu declaro sobre a sua vida que todo mundo na sua casa vai ser salvo. E acreditam que por meio desta confissão positiva, uma espécie de fé na fé, tudo vai se resolver. A fé na fé é quando nós depositamos a nossa crença na nossa crença. É quando nós cremos na nossa fé. A fé, meus irmãos, é a certeza, é a crença de que Deus pode fazer absolutamente tudo, inclusive nada.
é que Deus pode salvar e que Deus pode resolver não salvar. É que Deus pode curar e que Deus pode, se assim Ele quiser, também não curar. É que Deus pode trazer a vida e que Deus pode resolver permanecer lá o indivíduo morto. Ninguém, absolutamente ninguém, pode aproximar-se de Deus se não for através de Cristo. Vamos pensar em alguns exemplos bíblicos. Como que os apóstolos foram salvos? Através de Cristo. Aquela mulher surpreendida em adultério estava prestes a ser o quê? Apedrejada. Jesus a salvou, mas ele disse o quê? Vai, não peques mais. Ela foi salva por Cristo. Você lembra daquela outra mulher que não sabemos o nome, mas sabemos que havia uma enfermidade que já há 12 anos a perturbava, uma hemorragia estanque, que não estancava. Ela apenas precisou crer em Jesus, tocar em Jesus. E foi assim com tantos outros. Aí agora você tem que fazer a seguinte pergunta: e com todos aqueles que vieram antes de Cristo, se Jesus é a única fonte de salvação, quem salvou os crentes do passado? Como que eles foram salvos? Meus irmãos, se Jesus é o único Salvador e mediador, também foram salvos por Jesus. A grande questão é que nós, crentes do século 21, somos salvos olhando para trás, pois Cristo já morreu na cruz. E eles eram salvos olhando para frente, crendo naquele que ia morrer. E os sacrifícios apontavam para isso. Israel apontava para isso. As festas de Israel apontavam para isso. Os profetas apontavam para o profeta. O sacerdote apontava para o grande sumo sacerdote. Até a serpente de bronze que Moisés construiu para livrar aqueles que foram picados por serpentes venenosas no deserto. Segundo João, o evangelista, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, de maneira que quem olhar para aquele que foi erguido na cruz, morreu, ressuscitou, alcançará o quê? Salvação. Salvação dos seus pecados. Salvação daquilo que de fato condena. Entendamos nessa noite, amados irmãos, não é a pobreza que condena ao inferno. Não é o estado de solteiro ou de casado que condena ao inferno. Não é a enfermidade que condena ao inferno. Não é o seu status social que condena ao inferno. Não é o lugar que você mora que condena ao inferno. É o pecado que condena ao inferno. Qual é a boa notícia? É Jesus, somente Cristo, que livra pecadores do inferno. Eu lembrava hoje de manhã das investidas teatrais e econômicas de John Tetzel, aquele que foi levantado no século XV pela igreja romana para angariar fundos para construir a Basílica de São Pedro, vendendo as indulgências. Ele era, meus irmãos, um exímio vendedor de indulgências. Ele criou até um jingle na época. Ele dizia que quando você trouxesse a oferta para depositar no cofre lá na frente, aí dizia ele que quando a oferta no cofre entrar e lá no fundo tilintar, uma alma do purgatório sairá. Mas ele era tão teatral que ele fazia demonstrações do fogo do inferno. Ele chegou a, por exemplo, colocar a sua mão no fogo, queimasse, para mostrar ao povo como que o inferno queima. Lê do engano. Porque é provável
que a nossa mão, uma vez queimada, se recomponha. Basta o tratamento certo e está tudo resolvido. Mas o inferno é um estado de tormento eterno, que nunca se acaba. É uma condição onde não haverá mais possibilidade de arrependimento, onde a graça salvífica de Deus é totalmente removida. E é para lá que todos aqueles que não se arrependem e creem em Jesus Cristo, mas fazem de si mesmo a sua salvação, irão. Não há outro caminho, não tem uma outra palavra, a não ser que a Bíblia esteja errada. E como ela não está, é exatamente isso. Mas tem uma segunda parte no texto. É quando o texto nos revela que Jesus, ele abarcou em si todas essas características sacerdotais. Perceba que o texto, propositalmente, ele traz um contraste entre Cristo e Arão. Versículo 5, acompanhe comigo, por favor. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei, e noutro lugar tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui no momento. Observe que há esse contraste claro. Da mesma forma, é assim que traduz a NVI, da mesma forma, Cristo não tomou para si, a glória de se tornar sumo sacerdote. O contraste está com o verso 4, quando diz que ninguém toma a honra. Tomar honra e tomar a glória é exatamente a mesma coisa. E daqui fica claro que se Jesus ele não tomou para si esta honra, logo ele foi chamado dentre os homens. Ele foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Entenda, ele é Deus, mas ele também foi nascido da mulher. E o texto deixa isto claro. Você percebe que de maneira proposital o autor coloca as palavras de maneira proposital. Da mesma forma, Cristo, o título que identifica a sua divindade. Mas lá no verso 7 ele diz: durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. O título que aponta, o nome que aponta para a sua humanidade. Ele é Deus e ele é homem. E como homem ele foi chamado dentre os homens para servir a Deus, para exercer o ministério sacerdotal. Meus irmãos, definitivamente não havia nenhum outro homem ou ser celestial que pudesse cumprir a tarefa de nos representar diante de Deus. Os anjos não podiam fazer isso. Para esse ministério tinha que ser um homem perfeito. E um homem perfeito chamado por Deus. Não havia ninguém. Deus providenciou o seu filho, nascido da mulher, a fim de perdoar os nossos pecados. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida a Deus, mas Deus, que era o nosso credor, a quem nós devíamos, ele resolveu um meio para que pagássemos a dívida a ele mesmo. Portanto, ele envia o seu filho Jesus para oferecer sacrifício. Mas não apenas isso, para ser o próprio sacrifício. Um homem tirado dentre os homens para servir os homens diante de Deus. Para o ministério, tem que ser chamado por Deus. Trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, o ministério só pode ser verdadeiramente realizado se houver uma intervenção divina. Ninguém se chama para o ministério. Tem que ser separado por Deus, vocacionado por Deus.
O exercício do ministério é para quem Deus chamou, vocacionou. Isso significa, por exemplo, que ninguém que não tenha sido chamado por Deus deveria exercer o ministério do Evangelho. Ninguém que não tenha sido chamado por Deus deveria ser um pregador do Evangelho. Eu creio, meus irmãos, que nós vivemos numa espécie de crise nesta área. Por um lado, poucos se sentem chamados por Deus para se tornarem ministros do Evangelho, para se tornar um pastor, um pregador. Por outro, nós temos aqueles que se chamam por conveniência, por status, vaidade, projeção social e até por dinheiro. Contudo, graças a Deus por todos aqueles que o Senhor chamou e ainda vai chamar. É para quem Deus chamou, é para quem Deus vocacionou. Eu lembro agora de uma história engraçada. Quando eu cheguei no seminário do Betel Brasileiro, no meu primeiro ano eu fui aluno noturno até o primeiro período, no curso noturno. No segundo período do primeiro ano eu vim para o curso diurno. E no segundo ano, já no terceiro período, eu fui aluno interno do Betel Brasileiro. Fui morar no Betel. E daí, a tia Vilsa, que era a diretora do internato masculino, reunido com todos os alunos na integração no dia que todo mundo estava chegando, aquela reunião para dizer as regras, ela disse: estarei orando por todos vocês. E se foi o diabo que trouxe você para cá, ele vai lhe mandar embora. Se o diabo mandou você para aqui, vai lhe sustentar aqui, é porque Deus quer que os que o diabo trouxe, treine os que Deus chamou. Ele disse: Senhor, se for o Senhor que me chamou, me sustenta nesse lugar. Porque, meus irmãos, o ministério é para quem Deus chamou. Jesus, ele foi chamado por Deus. Mas segundo, Jesus foi tirado dentre os homens para cuidar das coisas de Deus em favor dos homens. Perceba, ele foi nascido da mulher. O nascimento de Jesus foi sobrenatural, diferenciado. Não houve a intervenção humana. Sabe como foi, crianças? Deus colocou Jesus na barriguinha de Maria. E daí o menino cresceu durante 9 meses e houve o seu nascimento natural. Não há como explicar logicamente isso. Deus na barriga de uma mulher, depois Deus sendo amamentado. Mas foi assim. Ele nasceu da mulher, ele foi tirado dentre os homens. Ele cresceu como uma criança comum, brincando com seus irmãos, com seus amigos. Ninguém percebera nele, ninguém fez dele caso algum, não havia beleza nem formosura. São os evangelhos apócrifos que dizem que quando Jesus era criança, ele ressuscitava passarinho, borboleta, por onde ele passava, um caminho de flores andava, mas é apócrifo, é falso. Ele cresceu como uma criança comum. Provavelmente aprendeu a profissão do pai, seguindo as tradições judaicas, aprendeu a lei, aprendeu a andar, aprendeu a falar, falava o idioma dos seus dias. E daí ele foi tirado dentre os homens, para tratar das coisas de Deus, para cuidar das coisas de Deus em favor dos homens. Você lembra o ofício sacerdotal? O sacerdote era separado entre os homens para cuidar do que acontecia no culto, no tabernáculo. Cuidar das coisas de Deus. Mas agora Jesus, ele é o homem tirado dentre os homens para cuidar das coisas de Deus, para oferecer o sacrifício,
para chamar pecadores para a presença de Deus, e isso ele fez de maneira perfeita. Ele fez, meus irmãos. A sua vida foi dedicada a Deus, mas também dedicada aos homens. Jesus cuidou de doentes. Ele supriu necessidades imediatas trazendo pão. Ele deu vista aos cegos, curou aleijados, alimentou multidões. Ele atendeu exaustivamente a pecadores. Ele era um homem que cuidava das coisas de Deus em favor dos homens. Era isso que fazia o sacerdote. Você percebe? Você percebe que nós também fomos chamados do meio dos homens para cuidar das coisas de Deus, em favor dos homens. Não é à toa que Pedro diz que a igreja é uma nação eleita, santa, um sacerdócio real. Nós em Cristo também somos sacerdotes. E assim como ele, temos que ter o quê? Um toque restaurador. Servir a Deus e beneficiar os outros. Perceber como Jesus tinha uma atitude de amor altruísta em relação às necessidades dos que mais sofrem. E também ir ao socorro. Eu percebo às vezes, irmãos, que há uma certa apatia em relação aos outros. Às vezes nós assumimos a postura não do bom samaritano, mas daqueles sacerdotes que passaram de lado, de banda, sem querer se envolver, sem querer contaminar-se com o outro. Enquanto que os incrédulos vivem como se Deus não existisse, alguns de nós que creem em Deus vivem como se o outro não existisse. Meus irmãos, quando Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele tinha razão. Como eu amarei o outro se não amo a Deus? Quando nós perdemos Deus de vista, nós não enxergamos o outro. Nós não enxergamos o outro porque Deus não está à nossa vista. Jesus, meu amado, ele cuidava das coisas de Deus a serviço do outro. E você? Você tem cuidado das coisas de Deus? Você tem exercido o ministério da vida cristã? A sua vida beneficia o outro? É para a glória de Deus em favor do outro? Chama a sua atenção a um terceiro detalhe acerca do sacerdócio. Ele ofereceu sacrifícios pelo pecado do povo, pelos pecados do povo. Embora o sacerdócio levita oferecesse sacrifício para perdão dos pecados, ele ofereceu um sacrifício superior. Jesus, ele não é apenas o ofertante, ele é também a oferta. Quando ele vai aproximar-se diante de Deus para oferecer o sacrifício, ele é o sacrifício. Ele é o ofertante e a oferta. É o sacrifício de si mesmo que Jesus oferece. É por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui a um detalhe importantíssimo no texto. Preste bem atenção. O texto bíblico diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Surge no verso 6, é uma citação do Salmo 110, verso 4. E lá no verso 10 também diz que sendo designado por Deus um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu falei para os irmãos no início da mensagem, você deve estar lembrado, que só poderia ser sacerdote se fosse da tribo de Levi. E sendo da tribo de Levi, ainda tinha que ser da família de Arão. Qual é o problema agora? É que Jesus não era levita. Jesus era judeu. Sendo judeu, Jesus não poderia ser sacerdote. E agora,
o texto bíblico diz que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que figura misteriosa é essa que nós vamos entender melhor lá no capítulo 7. Melquisedeque surge no livro do Gênesis, quando ele recebe o dízimo das mãos de Abraão. Abraão presta-lhe reverência, respeito, submissão, porque quem dizima é inferior ao que recebe. E Abraão está ofertando, está dizimando a Melquisedeque, que lá diz o texto que era rei de Salém. Olha que coisa magnífica! Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que além de sacerdote é rei. É um sacerdócio que antecede o de Arão. Por quê? Porque o sacerdócio de Arão já estava corrompido. Você lembra o que aprontou os filhos de Arão? Nos dias de Jesus, naquele tempo, o sacerdócio estava tão corrompido, mas tão corrompido, que quando eles entravam no Santo dos Santos, eles entravam com uma corda amarrada na cintura, pois se Deus o julgasse indigno de ali estar, ele era fulminado e quem estava de fora puxava pela corda. O sacerdócio já havia se corrompido politicamente falando. Mas Jesus, ele não é sacerdote segundo a ordem levita de Arão. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que também é rei. Logo, o autor nos chama a atenção ao fato de que Jesus se apresenta diante de Deus, oferecendo sacrifício por pecadores, mas ao mesmo tempo ele é majestoso. Esse é o sacerdote que é profeta, que também é rei e que governa sobre todas as coisas. Meus irmãos, na morte de Cristo nós descobrimos qual é o nosso maior problema. Jesus morreu, foi o justo pelo injusto, puro pelo impuro, perfeito pelo imperfeito, o santo pelos depravados. Nós fomos salvos pelo profeta, pelo rei, pelo sacerdote. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há um outro detalhe. É que Jesus, ele foi aperfeiçoado para ser a fonte da nossa salvação. Por que aperfeiçoado? Porque ele teve que aprender. Olha o que o texto diz. Verso 7, durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar. Muito provavelmente é uma referência ao Getsêmani. Você lembra que lá na agonia do Getsêmani, Jesus orou 3 vezes pedindo a mesma coisa. Derramou lágrimas. E de acordo com o registro de Lucas, ele transpirou o quê? Sangue. Perfeito. Vocês leram o texto. Ele transpirou sangue na agonia, pedindo ao Pai que o livrasse daquele cálice. Mas enfim ele diz o quê? Cumpra-se a tua vontade. Ele se submete. Ele clama àquele que o podia salvar. Mas diz o final do verso 7, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus era piedoso, submisso a Deus. Deus ouviu a sua oração. Mas era plano divino que ele morresse. Olha agora o verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus foi experimentado. Jesus foi aperfeiçoado e aprendeu através do sofrimento.
Ele era homem também. Quem disse que o sofrimento não vale de nada na vida dos homens? Quem aqui não aprende com o sofrimento? Quem aqui não aprende com as circunstâncias difíceis da vida? Jesus aprendeu, olha que coisa interessante. Não sei se veio à sua mente, mas veio à minha. Você lembra daquela passagem que os discípulos indagam Jesus: Senhor, quando é o dia do fim? Estou parafraseando o texto. E Jesus diz que ninguém sabe, mas só o Pai. Enquanto Deus ele sabia, ele sempre soube. Mas enquanto homem, não. Porque os seres humanos são limitados. Se Jesus é plenamente homem, a sua natureza humana também é limitada. Então ele aprendeu através do sofrimento. Um homem de dores. Um homem que sabe o que é sofrer. É por isso que nós nos identificamos com Cristo. Quando nós nos aproximamos de Cristo, irmãos, nós não estamos crendo em alguém que não sabe o que é sofrer. Ele sabe, ele aprendeu. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe quais são as dificuldades de todos nós, as tentações. Ele sabe absolutamente de tudo. Ele sabe o que é enfermar porque ele enfermou. Ele sabe o que é sentir abandono porque ele sentiu abandono. Ele sabe o que é ser ridicularizado. Enquanto ele estava na cruz do Calvário, alguns por ali passavam e meneavam a cabeça, ridicularizando ele. Tu não é poderoso? Desce daí. Foi ridicularizado, apanhou, cuspiram em Jesus. Ele sabe absolutamente tudo. Você sabe o que é ser abandonado? A solução para esse sentimento é apegar-se a Cristo. Você sabe o que é ser traído? É um sentimento ruim, de traição. Sabe como é que você vai aliviar a sua alma? Se aproximando de Cristo. Porque ele aprendeu para que se tornasse, vamos lá agora, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tem um critério aqui. Não é só para todos, é para todos os que lhe obedecem. Obediência, meus irmãos, é um critério essencial para desfrutar da salvação eterna. Jesus é a fonte. Foi isso que ele disse à mulher samaritana: eu sou a fonte da salvação. Se você beber de mim, você terá vida e vida eterna. Qual tem sido o seu relacionamento com Cristo? Você, amado ouvinte da palavra de Deus, você tem plena, absoluta certeza da sua salvação? Você já se aproximou de Deus através de Cristo? Se aproxime, se apegue a Cristo. O que isso nos ensina aqui, nós encerramos. Apenas uma atitude que eu quero chamar a atenção à vida da igreja. Meus irmãos, não existe outro evangelho. Paulo disse que se um anjo do céu descesse, pregando um outro evangelho diferente deste que eu vos anuncio, disse Paulo, que seja maldito, anátema. Mas é importante que a igreja pregue o verdadeiro evangelho. É importante que a igreja tenha intrepidez, coragem para apresentar a má e a boa notícia. A má notícia é que todos são pecadores e condenados ao inferno. A boa notícia é que Jesus é o único Salvador que livra pecadores do inferno e conduz à vida eterna. O evangelho é isso. É Jesus na cruz do Calvário, dando a sua vida por amor a pecadores. E a igreja tem que exercer o seu profetismo. Isso deve fundamentar a nossa evangelização. Isso deve fundamentar as ações da igreja.
A igreja tem que exercer o seu profetismo, chamando pecadores ao arrependimento. E não cansar de dizer, só Jesus salva da condenação do pecado. Só Jesus é a fonte de salvação e vida eterna. Essa é a palavra de Deus para a vida da sua igreja nessa noite. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor.